Olá pessoal, na nossa segunda aula de hoje nós vamos falar da disciplina Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde do Adulto e do Idoso do curso técnico em Agente Comunitário de Saúde. Nós vamos falar sobre as patologias específicas do adulto e do idoso e o processo de envelhecimento nesta população. E aí vamos iniciarmos falando sobre a violência. O que é a violência? O que é esse termo violência? Ele traz várias conotações, por isso é preciso esclarecer que tipo estamos nos restringindo. Entendemos violência como um fenômeno difuso, complexo, multicausal, com raízes em fatores sociais, culturais, políticos, econômicos, biopsicológicos, que envolve práticas em diferentes níveis. São tidos como causas tanto fatores biológicos como os culturais ou associado ao uso de entorpecente. As principais causas externas em todas as suas dimensões da violência são os acidentes por transportes, agressões e lesões autoprovocadas voluntariamente ou suicídio, de acordo com os dados que são repassados pelo Ministério da Saúde. É possível perceber a amplitude da problemática da violência e, mais que isto, o quanto é ignorada como causa de morbidade masculina. Muitas vezes a própria família tem vergonha de relatar que a pessoa sofreu uma violência. Dados expressivos sobre este tema e a massiva quantidade de homens que se encontram privados de liberdade em unidades prisionais, a gente pode perceber. E aí nós vamos falar também sobre o tabagismo e alcoolismo, que é um problema de saúde que está afetando a nossa população de adultos jovens, que é o uso excessivo de álcool e tabaco, que requer investimentos e atenção do poder público a fim de se evitar maiores danos a esta população, sendo a mídia um forte influenciador do consumo e estas drogas também, como elas são lícitas, o seu uso é incentivado socialmente, a questão do tabagismo e do alcoolismo, mas temos hoje campanhas do tabagismo para que a nossa população não sofram tanto as consequências e que queiram realmente abandonar o uso do tabaco. E aí falamos também o que é a questão do câncer, que é uma doença, uma patologia que acomete muito a nossa população, que é um crescimento desordenado, maligno de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se, virar metástases em outras regiões do corpo. E aí nós vamos ter o câncer de colo do útero, o câncer de mama e alguns outros cânceres, o câncer de próstata, o câncer do colo do útero, que também é chamado de cervical, é causado pela infecção persistente ou por alguns tipos de células cancerígenas, a maioria também provocada pela questão do papilomas vírus humano, como é que eu posso falar para vocês? É uma das grandes causas do câncer de colo do útero, é o vírus do papiloma humano, o HPV conhecido. O câncer de mama é um tumor também maligno que se desenvolve na mama como consequência de alterações genéticas em alguns conjuntos de células da mama, que passam a se dividir descontroladamente. Temos o câncer de próstata, que é uma neoplasia que geralmente apresenta evolução muito lenta, de modo que a mortalidade poderá ser evitada quando o processo é diagnosticado e tratado o mais rápido possível, precocemente. É importante destacar que, apesar da seriedade e complexidade da doença, a expectativa de vida é elevada. Se levarmos em conta que, devido à lentidão de sua evolução, o tratamento pode ter resultado satisfatório se iniciado em tempo hábil. Neste sentido, o diagnóstico é muito importante o quanto antes ser diagnosticado. O principal dificultador em relação ao câncer de próstata é a prevenção, que é realizado mediante o exame
clínico realizado por um profissional. No caso, esse exame pode ser através do sangue ou mesmo através de um toque que o profissional usa. A maioria dos homens ainda manifesta resistência quanto à realização de tal exame por questões mesmo culturais, preconceituosas ou mesmo por questões em relação à masculinidade. Então ainda existe este preconceito nesta população. E aí, neste arcabouço de patologias, nós temos as doenças crônicas também não transmissíveis. As principais nós vamos ter a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus. A hipertensão arterial sistêmica nada mais é do que uma doença crônica determinada pelos elevados níveis de pressão sanguínea nas artérias, o que faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer circular o sangue através dos vasos sanguíneos. Por outro lado, o diabetes mellitus é uma doença metabólica que é caracterizada pelo aumento anormal de açúcar ou glicose no sangue. E aí nós vamos ter também, mas aí para resolver estas, para se ter uma vida de forma adequada, a questão da alimentação saudável, atividade física, vai fazer com que estas doenças elas não se manifestam tão precocemente no organismo as suas consequências. E aí nós vamos ter nesse arcabouço de doenças as crônicas também transmissíveis, como a tuberculose, a hanseníase. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa e endêmica, é provocada pelo Mycobacterium tuberculose, também conhecido como bacilo de Koch, podendo atingir quase todos os tecidos do corpo, especialmente os pulmões. A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, causada pelo Mycobacterium leprae, o bacilo de Hansen, que antes era conhecido como lepra. Ela se inicia após uma incubação muito lenta por pequenas manchas despigmentadas, onde a pele é insensível e não vai transpirar no local daquela mancha e o paciente não vai sentir a questão de dor no local, que está pegando no local. E aí nós vamos ter algumas doenças também relacionadas à sexualidade desta população. Em nossa sociedade evidenciamos uma concepção cultural que manifestações sexuais masculinas estão diretamente relacionadas à questão da masculinidade, já quanto as mulheres percebem uma cultura de centralizar o cuidado com o corpo, com o objetivo de uma reprodução. No entanto, a gente percebe uma tendência nas ações de saúde pública para buscar uma equidade das relações, quanto se aborda sobre tanto sexualidade e reprodução. A questão da sexualidade, ela pode ser percebida, portanto, como uma importante dimensão na vida, abrangendo os aspectos tanto biológicos, psicológicos, sociais, culturais e históricos. Não se restringe à meta reprodutiva, sendo constitutiva das relações amorosas e do laço afetivo entre as pessoas. A sexualidade, ela envolve aspectos culturais, como eu falei anteriormente. E aí, nesse decorrer, nós vamos ter o quê? Alguns direitos falando de sexualidades, que eu não dei foco, o que é as outras demais doenças, como a AIDS, a hepatite, a sífilis. Nós vamos ter a questão dos direitos reprodutivos voltado na questão da sexualidade. No primeiro, direito de acesso à informação, todo cidadão tem direito ao acesso à informação, métodos e técnicas para ter ou não ter filhos. O direito de exercer a sexualidade, a reprodução livre de discriminação, imposição, violência. No terceiro, o direito de viver plenamente a sexualidade, sem medo, vergonha, culpa ou falsas crenças. E também o direito de escolher se quer ou não quer ter relação sexual. E aí nós vamos falar também aqui, deixando falar um pouquinho sobre a doença de Alzheimer, que é uma doença que provoca progressiva e inexorável deteriorização das funções cerebrais, como perda da memória, da linguagem, da razão, da habilidade, em a pessoa cuidar de si próprio. Cerca de 10% das pessoas com mais de 65 anos e 25% com mais de 85 anos podem apresentar alguns sintomas dessa enfermidade. São inúmeros os casos que evoluem para a questão da demência, é a doença de Alzheimer. É importante algumas recomendações para a pessoa, para a família,
que tem uma pessoa que tem Alzheimer, um portador de Alzheimer, quer usar sempre uma pulseira, colar ou outro adereço que coloca a questão da identificação com o nome da pessoa, o telefone, que a memória daquela pessoa é prejudicada. É bom estabelecer uma rotina diária para ajudar o doente a cumpri-la, espalhar sempre os lembretes pela casa, simplificar a rotina do dia a dia de tal maneira que o paciente possa continuar envolvido com ela, encorajar também a pessoa portadora do Alzheimer a vestir-se, a comer, a ir ao banheiro, a tomar o banho, a ter a sua própria conta, não ficar tão dependente do cuidador, limitar suas opções de escolha. Em vez de oferecer vários sabores de sorvete, oferecer apenas 2. É um exemplo. É certificar-se de que o doente está recebendo uma dieta balanceada e praticando atividade física de acordo com as possibilidades. É tirar o álcool, cigarro, pois tudo isso aí vai agravar a questão da saúde. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês em relação às patologias nesta fase adulta e idosa, e muito obrigada.